Olá, Ruth. Oi, bom dia. Bom Como dia, vai? tudo bom? Eu vou bem, e você? Também, ótimo. Ótimo. Ruth, na última vez que a gente se falou, as pessoas devem ter percebido que a nossa ligação ficou meia interrompida, né, por causa da internet. E depois a gente ficou sabendo aí de um ataque cibernético do Irã. Exato, é. Havia o Ministério da Comunicação, o ministro, ele comunicou que havia acontecido um ataque cibernético aos ministérios governamentais, mas na parte do diálogo com o público. Hum. Quer dizer, não nos computadores importantes, não naquilo que pudesse prejudicar em alguma coisa a atuação dos ministérios, e sim exatamente na parte do contato com o público. E quando foi percebido, imediatamente paralisaram tudo e viram que os hackers eles não eram tão Eficiente. formidáveis como os iranianos disseram anunciaram que foram eles, não que Israel os tivesse acusado. Eles anunciaram que foi ataque deles, mas não teve nada de especial e, logicamente, terminou tudo sem que tivesse nenhum prejuízo. Mas eles estão tentando, mas eles não conseguiram, por enquanto, nada. E nem vão Espero que conseguir. continue assim. É, tem que ser. E já que a gente começou pelo Irã, como é que está essa situação em relação às conversações? Você teve alguma As novidade? conversações ficaram muito prejudicadas com o problema dessa guerra na Ucrânia e com o problema de que a Rússia, né, eu já tinha falado nisso, está exigindo como uma das condições para continuar as conversações lá em Viena, o fato de que todas as ligações comerciais que ela tem com o Irã, principalmente nessa parte de gás e petróleo, que não fossem incluídas nesse acordo. E os Estados Unidos e os demais países europeus não gostaram, depois interromperam, depois recomeçaram, e agora, novamente, está se falando de que os Estados Unidos provavelmente vão ceder em alguma parte das sanções para que isso tenha alguma continuidade. Mas, por enquanto, está como a gente falou, que nem roda gigante, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Toda hora, e depende de quem fala. Se os Estados Unidos explicam, você entende uma coisa, se o Irã explica, você entende outra coisa. O que Israel diz é que, de uma forma ou de outra, está ruim para Israel. Hum. Esse acordo está muito, da forma como ele está muito pior do que estava o acordo na época que o Trump era presidente e o nosso primeiro-ministro era o Bibi Netanyahu, que conseguiu convencer o Trump a se retirar, como ele se retirou das conversações, e de lá para cá, o que tem acontecido só tem piorado com relação a Israel. Isso é o que Israel diz. Mas em relação ao que piorou? Que durante esse tempo todo que não se resolve nada, o Irã ganha tempo para que ele não paralisou a purificação do urânio,
Mas na época Simplesmente, durante esse tempo todo, não tem fiscalização. A Comissão Internacional de Energia Atômica depende do que o acordo decide. Se não tem nada, se não decidem nada, a comissão não tem autoridade para fazer fiscalização lá no Irã. Mas, Ruth, Enquanto isso, quando, eles estão mas quando o agindo. Trump saiu do acordo, o que aconteceu de positivo para dizer que estava melhor do que agora? Não, primeiro, teve um tempo enorme que a comissão não se reuniu. Mudou também, porque houve algumas mudanças, né? Na Áustria mudou o presidente, na Alemanha a Merkel ela terminou a cadência dela, foi eleito outro chanceler, de modo que cada vez que em algum país que faz parte disso, que os Estados Unidos diretamente não participam, porque o Trump se Pois retirou. é. Então, por que diz Então, os que naquela Estados época Unidos estava melhor? estão assim por cima, como eu te falei. Eles estão reunidos numa sala, num determinado hotel lá em Viena, e os representantes americanos estão numa outra sala, no mesmo hotel, e tem alguém que fica indo e vindo para contar aos americanos o que está se dizendo na outra sala. Isso não é uma forma lógica, mas, de qualquer maneira, os americanos não querem perder de forma nenhuma a possibilidade de influenciar nas decisões, porque são decisões que dizem respeito ao mundo todo, de modo que os Estados Unidos não querem ficar por fora. E o Irã não está interessado agora em ceder para os Estados Unidos. É tudo uma politicagem muito vil, Terrível. Viu? né? Muito É. vil. Bom, Outro mas dia, um jornalista escreveu uma coisa interessante: se houvesse mesmo menos cinismo em tudo que diz respeito às relações internacionais, esse mundo seria melhor. com certeza. Os homens não estão preparados para viver em harmonia, né? É, A verdade é essa. A guerra parece que é uma coisa mais motivadora do que a paz, a harmonia, enfim. é. É. Bom, o que mais que a gente pode falar Nós sobre. chegamos Ah, nesse final de semana voltando à corona, hum, agora com algo novo, né? Quer dizer, encontraram, por enquanto, aqui em Israel, 2 casos que foram autenticados no laboratório de um novo, não é um vírus, um outro vírus, e sim são a junção de determinadas partes do Omicron com determinadas partes do AB2, e formaram um monstrinho, né? Que não é nem isso, nem aquilo, e a única coisa certa que se sabe a respeito desse novo agressor é que ele, do ponto de vista de contágio, ele é 30% mais contagiante do que o Omicron do que o AB2, hum. mas que ele não é tão nocivo. Ele causa menos problemas graves e menos internações. A verdade é que aumentou o coeficiente de contágio, que ontem já estava em 0,92, quer dizer, já está chegando a 1. Se ele chegar a 1 e ultrapassar 1, isso quer dizer que a pandemia passou do estágio de retrocesso para expansão. E, Mas e o pessoas que. número...
As pessoas que já tiveram corona, ou Omicron, ou esse AB2, elas podem pegar esse novo vírus? Podem, né? Podem pegar, e a parte positiva nessa história é de que o número de doentes graves não aumentou, continua diminuindo, o número de novos contagiados aumentou essa semana. Na semana passada, nós estávamos em torno de 4.000, essa semana já chegou a 6.500. E agora, o que preocupa o Ministério da Saúde daqui é o que está acontecendo fora de Israel. Na China, mais de 51 milhões de pessoas. Bom, 51 milhões de pessoas na China não é assim um número muito grande, né? É. Mas tem na China 51 milhões de pessoas que são de algumas cidades, não são de cidades inteiras. Em Beijing, em alguns bairros, em outras cidades menores, de 11 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, tem mais, que estão em quarentena total, completamente presos dentro de casa, porque começou, já estou te dizendo, já atingiu a 51 milhões de pessoas e num dia só teve lá 4.500 mortos Nossa. na China, que é um negócio que até para eles não é bom. E é dessa variante ou não? Não se sabe. Esse mesmo. E na Inglaterra, na Alemanha, em Hong Kong, na Coreia do Sul, em vários países, começou agora, outra vez, a aumentar o número de contagiados e o número de doentes graves, de modo que isso preocupa, É, né? com certeza. Por enquanto, aqui só foram registrados 2 casos que foram autenticados como desse novo variante aí, mas que não tem nem nome. Mas, como tem 2, daqui a pouco pode ter 20. É. De modo que... E o número de pessoas doentes, de uma forma leve, mas que doentes... Eu por exemplo, vi isso aqui na família da minha nora, a irmã dela, as filhas, netos, todo mundo pegou junto. Até criança de menos de 1 ano também foi contagiado. Eu estou vendo isso aqui entre amigos Eu conhecidos. também. Amigos meus É também pegaram. uma quantidade de gente que está doente, É. mas em casa, né? Doente É. leve, mas que leva uma semana Eu quase. mesma peguei há 2 semanas atrás, né? Pois é. É. E De existe modo que isso está alguma. preocupando. E uma coisa que está preocupando mais... O que você falou? Não, que eu queria saber se isso já reflete em relação a medidas de entrada ou saída de Israel. Mudou alguma Por coisa em relação? enquanto, não. Não. Por enquanto, não. Continuam as mesmas coisas. O que, por enquanto, já mudou é que estava marcado para o dia 1º de abril, que seria abolido o uso, seria exigido, abolido a exigência do uso de máscaras, como está sendo até agora. Então, o governo decidiu que não vai abolir, que até Pêssar vai continuar no mesmo sistema. Depois de Pêssar, vamos ver como é que vai a situação, aí vamos ver o que vai se fazer com as máscaras, porque nesses países onde tiraram as máscaras, como na Inglaterra, principalmente, aumentou agora tremendamente o contágio. Então, o que a gente está sempre olhando o que acontece na Europa. É. E quando você vê que nos países europeus aumentou muito,
essa semana que passou para agora, o número de contagiados, então É a tendência. não se deve brincar. Agora, aqui em Israel, o problema também, aqui, eu não sei o que os outros países estão fazendo com relação aos refugiados da Sim. Ucrânia, mas aqui, então, Israel está começando a fazer uma campanha de vacinação. O problema é que a maioria das pessoas não tem documentos provando nada. E a maioria deles tomaram a vacina russa ou a vacina china, que não é a mesma coisa que a vacina usada aqui em Israel, que é muito mais eficiente. De modo que agora estão vendo essa possibilidade de conseguir vacina com essas dificuldades agora de transporte, por causa da guerra e de não ter avião e do preço da gasolina, o preço do petróleo. Então, que vai aumentar também o preço da vacina, logicamente, se o transporte aumenta de preço. E, fora isso, a maior preocupação no momento de Israel, do ponto de vista sanitário, de prevenção de doenças que podem ser endêmicas, não pandemia, endêmicas, é a poliomielite. 2 semanas atrás, uma menina de 4 anos em Jerusalém foi diagnosticada como portadora de poliomielite. Uma menina de 4 anos. Foi assim como se o céu tivesse caído, Claro. porque Israel não tem poliomielite há muito tempo. E aí eu fiquei sabendo que em Israel, eu acredito que nos países todos desenvolvidos, todo mundo faz isso. Se pesquisa no esgoto das cidades a presença do bacilo do vírus da poliomielite, porque ele é eliminado pelas fezes. Então, as prefeituras de todas as cidades, de todos os ixuvim, eles pesquisam permanentemente a existência do vírus da polio nas cidades. E o que está preocupando é que já encontraram em Tiberíades, no esgoto, e numa outra cidade aqui próxima, que tem maioria de Haredim, essa menina também é de Jerusalém, de um bairro Haredi. E agora, com a vinda dessa quantidade de crianças que estão chegando da Ucrânia, isso está preocupando demais as autoridades do Ministério da Saúde, que eles não podem saber se essas crianças estão vacinadas com todas as doses, porque aqui conseguiu-se, no mundo todo adiantado, conseguiu-se erradicar a poliomielite. As crianças nascem, logo no primeiro mês tomam a primeira dose, até 1 ano de idade eles completam 4 doses e pronto, eles estão vacinados contra a poliomielite. E agora, de repente, o mais chato nessa história é que essa menina não estava vacinada. Claro. Se ela tivesse vacinada, ela não teria, não é isso? Claro. Claro. Então, isso quer dizer que são uma outra... são as pessoas que não acreditam na vacina, que acham que a vacina é isso e aquilo, aquela velha história que a gente sempre volta. Aí, de repente, os postos de saúde começaram a encher novamente de crianças que, nesses últimos anos, com negócio de corona e não sei o quê, não foram se vacinar. Relaxaram, os pais já não são a favor da corona, então desistiram também de fazer as outras vacinas.
E aí agora começou a corrida, e a preocupação do governo é com relação a essas crianças que estão chegando da Ucrânia, porque você não tem como verificar se elas estão vacinadas, se não estão vacinadas. Ruth, Mais uma dor de cabeça. Ruth, a poliomielite, ela é transmitida através da água? Olha, só se a pessoa morar num lugar onde a água não é tratada. E, Ela não é transmitida, a transmissão, em geral, é através das fezes, ou então porque o bacilo entra pela boca, hum, ou é de alimento contaminado, ou de mão de criança, né, que não lavou como devia ter sido lavado. E o cuidado, né, principalmente ainda em crianças que usam fraldas, e que a fralda fica exposta e algum mosquito, mosca ou alguma coisa leva. Então, mas como a vacina é oral, uhum, então foi muito fácil, né, de você convencer a população toda, e não, aliás, era obrigatória, a vacina contra a polio é obrigatória, de botar 2, 3 gotinhas na boca de um neném, não é tomar injeção, que é é. mais traumatizante. De E modo no que caso das crianças ucranianas, não se pode vacinar duas vezes, não é isso? Se elas tivessem, não se sabe se elas tomaram vacina, porque se no caso pudesse dar de qualquer maneira, não seria esse o problema, né? as crianças mais, mais jovens, até 1 ano de idade, não seria problema de você dar mais uma vacina, Ah, porque cada 3 meses eles tomam 4 doses ah, tá. no primeiro ano de idade, desde 1 mês até 12 meses. Hum, Agora, esses, então, fica mais fácil. Agora, as crianças maiores, de 2, 3, 4 anos, que você não sabe, e agora que eles estão vivendo, estão passando por uma temporada de vida onde as condições mínimas de higiene não são respeitadas, eles passam horas viajando de ônibus ou de carro, 5, 6 horas, depois chegam numa outra cidade e ficam lá expostos em acampamentos, onde não tem saneamento não aqui em Israel ideal. que você está falando, você está falando na Europa. Lá na Europa, até É, que eles cheguem até que aqui. eles cheguem Até aqui, que eles cheguem aqui, o que eles passam? não entendi. Eles primeiro têm que chegar da cidade onde eles estavam até a Uhum. fronteira, depois atravessar a fronteira, chegar para um outro É, país, é, e é, depois desse outro país ver para onde é que vai. Tudo isso, eles não é, chegaram aqui. eu entendi. E tudo isso são feito em condições muito É, difíceis. é. E não tem higiene, não tem conforto, não tem banho, não tem sanitários limpos. É uma situação muito difícil, é É. guerra. Bom, mas Agora, depois essas pessoas chegam aqui. Aí aqui você tem que enfrentar, e as você tem consequências. que as consequências, e você tem que procurar dar soluções. É. Em relação a esses refugiados, Ruth, como é que está a situação? Eles estavam no hotel e estava aquela situação de ir para a casa dos parentes, os que não Não, têm direito pois à lei do agora, retorno. é, isso continua, quer dizer, foi aprovado uma faixa de até 5.000 refugiados que não têm direito à lei do retorno. Esses que têm direito à lei do retorno
eles não têm limitação, e esse número não está incluído nesses 5.000, né? E quem tem possibilidade de ir para a casa de parentes que estejam estão dispostos a recebê-los, é mais rápida a instalação, os outros ficam em hotéis, até que hotéis que estão lá perto em Tel Aviv, que o Dan Panorama, que foi alugado o hotel todo para receber essas pessoas, e os que têm direito realmente à Roca Asfulta, a lei do retorno, e então procurar imediatamente o Ministério da Aliá e Clitar e da Absorção estão atuando rapidamente para dar a eles todos os documentos necessários para eles poderem ter direito, que uma das coisas primordiais que eles têm que receber é o seguro-saúde. Tem que o patrulhinho, que essas pessoas podem adoecer, pode acontecer alguma coisa urgente, podem ter necessidade de hospitalização. A primeira coisa que tem que organizar para eles é seguro-saúde. Então, não é nada simples, não é dar um lugar e depois fotografar que está bonito, que as crianças estão sentadinhas em volta de uma mesa, pintando, brincando. Tem todas as responsabilidades que o país assume, procurar moradia, mesmo que seja provisória, mas eles não vão poder ficar a vida toda no hotel. E o problema dos refugiados provisórios seria que eles estariam aqui até que termine a guerra e eles possam voltar. Com os Olim é diferente. Aí você tem que providenciar moradia que não seja assim tão provisória, vai ser uma moradia, o quanto mais você puder alojar os Olim em casas onde eles vão ficar, que é para eles poderem se ajustar ao local, à cidade onde vive, ver problema de educação para as crianças, trabalho para os adultos, ou outro tipo de moradia para os idosos. Então, estão procurando, inclusive, que aqui é proibido, por lei, dividir, por exemplo, um apartamento grande em 2 menores. Agora, então, estão querendo fazer uma lei provisória, que só vai ser válida agora até que resolva esse problema, de que em lugares onde hajam muitos apartamentos grandes, fazer divisão onde você possa alojar 2, 3 casais, digamos, que são adultos sem filhos. Uhum. Então, separar, fazer um apartamento separado em 3, digamos, No ou em caso, esses 2. apartamentos são apartamentos de pessoas particular que alugam. Não, são apartamentos que o Ministério da Habitação tem um número X de moradias para pessoas que têm direito a receber esse tipo de moradia com aluguel baixo. Entendi. Que são E pessoas que não existem têm condições de apartamentos comprar. grandes assim? Ah, E existem apartamentos grandes assim? sim, que são para famílias, Ah, famílias jovens, entendi. Quer dizer, tem de 3, apartamento de 4 até três filhos. quartos. Mas são famílias de 3, 4 filhos que não têm condições de comprar apartamento, não podem pagar, porque precisa de um apartamento maior, e eles não têm condições de pagar. O Ministério da Habitação tem um número X de moradias espalhadas aí
pelo país, Aham. logicamente que menos em Tel Aviv, por exemplo, onde é muito caro, É. e também não é fácil encontrar trabalho. Então, a Medina, o país, concede esse direito. Agora, aí tem o negócio dos andares, por exemplo, são pessoas idosas que não podem subir escada, então eles têm que receber o andar térreo, uma série Entendi. de E tem também, determinações que e são tem, tam- certas. e tem também prédios com elevador, não tem? Sim, tem prédios com elevador, mas esses prédios que eu estou falando do Ministério da Habitação, a maioria deles são prédios já antigos, que foram aqueles prédios que foram construídos rapidamente, logo depois da, da independência de Israel, para ter habitação rápida para os olímpicos que chegavam em quantidades grandes. E agora também, o que está se prevendo de não só dos ucranianos, é da Rússia, que está se falando em perto de 100 mil É? Nossa. olim russos que cansaram do governo russo, estão querendo fazer IA. O problema é receber lá também a licença de sair, Saiu. inclusive alguns que já chegaram fugidos, né? Até jornalistas, gente da televisão, do rádio, porque manifestaram opiniões contrárias à opinião do governo, eles foram perseguidos, ou os que não conseguiram fugir estão presos, de modo que também tem esse tipo de aliar. Israel tem Não que ter não muita está coisa. nada. Israel tem que ter muito Hã? espaço, né, para abrigar tanta gente. Não Muita está nada estrutura, né? simples. E É, Israel não pode crescer, né? é. Embora já há alguns anos atrás que esses futurologistas dizem que Israel pode crescer, sim, para o É. mar, fazer ilhas artificiais, como fizeram lá no Dubai, né? Mas É interessante. é interessante, mas precisa de muito dinheiro para construir ilhas artificiais. Eu acho muito interessante. Muito interessante. Muito chique. Com relação à política esses dias, né, tem muito Purim, festas. Afinal das contas, todo Purim foi a Knesset concordou de permitir ao Zelensky dele falar para a Knesset por Zoom. Uhum. Isso vai ser realizado domingo agora, Ah, tá. depois da manhã, já está marcado para domingo. O discurso dele para as duas casas do Congresso americano foi assim um sucesso. Os parlamentares americanos aplaudiram durante muitos segundos de pé. Olha. Eu assisti, é, eu assisti porque foi transmitido também pela televisão. A maior parte do discurso dele ele falou na língua ucraniana com tradução conjunta, mas no final do discurso ele falou em inglês, que ele lembrou aos americanos que vocês não podem esquecer, em 41 Pearl Harbor, o que aconteceu, que o céu lá no Japão ficou preto de tantos aviões que bombardearam vocês. E vocês não podem esquecer o 11 de setembro, o que o terror fez. Vocês passaram lá, passaram cá, nós estamos passando isso,
todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É De modo que nós precisamos de ajuda, precisamos de armas, precisamos de aviões, precisamos de foguetes contra foguetes, e foguetes contra tanques, e foguetes contra aviões, e vai ser a única forma. Eles estão conseguindo deter o avanço por terra, o avanço terrestre, mas os bombardeios continuam, e está sendo muito, muito criticado. Até o Biden ontem disse que o Putin é um criminoso de guerra, um assassino, porque numa cidade chamada Mariupol, e no sul, lá perto de Odessa, na parte sudoeste, sudeste, não sudoeste, sudeste, da Ucrânia. Numa dessas cidades tinha o teatro municipal da cidade, então, como ele é muito grande, ele tem uma parte subterrânea também, a maior parte da população que já estava com as casas completamente arrasadas, estavam sem casa, foram buscar abrigo nesse teatro, e do lado de fora, no chão, escreveram com letras garrafais, que é para os aviões, antes de bombardear, poderem ler, que ali tinha crianças, nos dois lados do teatro, mas não adiantou nada, eles bombardearam. Meu Deus. Bombardearam, e até agora ainda não sabe o número total de vítimas, porque ainda não conseguiram retirar todo mundo dos escombros. Que tristeza. O fato é que nessa guerra, desde o início, já morreram 97 crianças. E essa semana aconteceu uma coisa assim muito ruim, que foi bombardeado um hospital maternidade. E aí mostram uma mulher numa maca e 5 homens empurrando a maca, porque a mulher foi ferida. Ela estava no hospital porque ela foi dar à luz. Uhum. E aí foi bombardeado, e ela foi ferida nas pernas. E tiveram que retirar, porque o hospital foi bombardeado. E correndo pela rua para levá-la para uma ambulância, para ser transportada para outro lugar, não adiantou nada, ela morreu e o feto junto. Ai, que tristeza, Ruth. Ela já estava dando à Coisa luz. triste, meu Deus do céu. Olha, tão... Ai, é uma crueldade É sem tão fim. doloroso, viu? Você vê um quadro dessa, aquela mulher deitada com a vastíssima barriga, ela toda assim Coitada. caída, e quando ela já chegou no outro hospital, Que tristeza, que os maldade. 2 mortos, mãe e filho. Ai, meu Deus. É muito triste São isso. coisas assim, Não tenho o que falar, muito... né? Não tenho o que dizer. Não. Muita crueldade, Agora, uma morte sem motivo. alguma coisa boa que Israel está fazendo, afinal de contas, depois de muita discussão, Israel já decidiu que vai montar um hospital de campanha em solo ucraniano, mais a 15, 20 quilômetros da fronteira com a Polônia. Uhum. Então, agora, domingo, deve sair um avião da El Al com 17 toneladas de material para montar o hospital, e junto vai chegar uma equipe de médicos, enfermeiras e de todas os setores de médicos que precisam. O hospital vai funcionar especificamente como maternidade, que é um dos problemas mais sérios, né?
Uhum. é o problema da maternidade, dos partos, das crianças que necessitam, os adultos idosos doentes, quer dizer, vão ter essas, e a parte de primeiros socorros. Então, esse hospital, eles vão ter sala de cirurgia, vão ter um aparelho de raio-x, e as outras tecnologias mais avançadas vão ser feitas por comunicação com o Hospital Tela Chomer. Certo. Hoje em dia existem meios, embora que a aparelhagem, digamos, de CT ou daquele MRI, né? É enorme, é muito cara, custa milhões de dólares um aparelho, e o problema é que tudo isso tem que ser feito fazendo conversações com a Rússia, que é para eles não bombardearem aquilo. Claro. Porque senão você faz tudo isso e Para nada. bombardeia. É. Por isso já estão fazendo na fronteira com a Polônia, que é para porque não pode fazer no centro do país, porque vai ser bombardeado. Então, na terça-feira, já estarão montando esse hospital lá, que Israel está... Muitas entidades doaram, porque o custo são tantos milhões de dólares que eu já nem me lembro. É o custo disso, mas a vantagem é de que hoje em dia tem essas tecnologias que você pode, por exemplo, fazer um MRI através de aparelhagem de MRI é comunicação à ultrassom, né, distância. Rússia? Hã? Isso que você falou aí é ultrassom, né? Não MRI. só ultrassom. Não, MRI não como é que diz em português? Eu falo tanto isso que Não em é, não é hebraico não, ultrassom? não é É ultrassom, não. tomografia? Ultrassom Tomografia? tem, radiografia tem, tomografia computadorizada vai ter, CT vai ser através de Uhum. comunicação, e esse MRI é radiação, como é que se chama? MRI. Eu não sei. Eu não É, sei. Eu sei que você fala. Eu já me falaram, mas eu esqueci. Bom, mas é um exame mais é o mais apurado que tem, certo. é o máximo. É acima da Isso vai ser tomografia, né? mais do que a tomografia. Então, vai ser feito por comunicação com o Hospital Tela Chomer, e espera que está autorizado o funcionamento por um mês. Esse hospital vai ficar lá um mês para ver se dá resposta aos casos que já estão lá, e depois já até espera-se que daqui a um mês alguma solução, que as conversações para cessar fogo continuam. Tem horas que se diz que tem muito otimismo, tem horas que está menos otimista, porque a Rússia está exigindo que a Ucrânia se transforme num país desmilitarizado, que seja neutro nos termos como tem a Suécia e a Áustria, e que eles concordem que a Crimeia, né, Uhum. que a Rússia se apossou em 2014, continue na mão das Rússias, e que a língua russa seja desenvolvida lá na Ucrânia, Que ao o invés Putin da... seja o presidente da Ucrânia e que todo mundo seja russo. Só isso. O que mais? De modo que É.
que a Ucrânia se comprometa de que ela não vai fazer parte da NATO Aham. e que ela não vai permitir a presença nem de soldados estrangeiros e nem de material militar estrangeiro. Tá bom. De modo que, por enquanto, de modo que vamos ver se nessas Vamos ver. condições se o Zelensky vai aceitar. É. Por enquanto, ele está recebendo muito apoio, pelo menos moral, dos países da NATO que estão na fronteira. Na quarta-feira de ontem, estiveram lá na Ucrânia, vieram de trem os presidentes da Polônia, da Eslovênia, da Tchecoslováquia, vieram a Kiev Uhum. para falar com o Zelensky, e eles estão fornecendo armas também, inclusive a Alemanha. E agora o que está faltando é aviões e também foguetes antiaéreos, que eles estão necessitando, e também foguetes contra foguetes, porque contra os tanques eles estão Dando conta. se virando muito bem. Que bom. É. Vamos torcer, né, Ruth? Sempre na torcida para melhorar de alguma maneira. Uhum. Desculpa. De modo que... Desculpa. Saúde, saúde. Obrigada. Saúde. Infelizmente, é guerra. Guerra. E que Guerra. não tem lado bom. A gente poderia continuar falando, mas eu estou olhando aqui o relógio e já passam das 10, e você disse que às 10 você teria que tenho encerrar. compromisso. Mas, de qualquer maneira, eu te agradeço. Né? Sempre a gente, acho que falou sobre um pouco de cada coisa, né? Atualizou. E na segunda a gente volta. Segunda-feira, se Deus quiser. Sobre as novidades. Ok. Que sejam melhores, sempre então. melhores. Tá bom, querida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tenhamos paz no mundo todo. Amém. Saúde, e que esses novos variantes encontrem um outro planeta aí no espaço. Tem tanto planeta para aí, voar né? para lá. Aqui fica aqui. Deixar a Terra em paz, que nós já estamos bastante atingidos. Ocupados com outras coisas. Ok. Um beijo, Ruth, tudo de bom. Um beijo e realmente Shabbat Shalom para os nossos ouvintes, espectadores, e que tenhamos paz, saúde para todo mundo. Isso aí, querida. Um beijo. Beijos.